A paz do Senhor a todos. Quer estar assentado, meus irmãos? Já ouvimos aí bastante anúncio dos trabalhos no campo de Camboriú, o EBOL, a nossa escola teológica Tercan, a nossa escola bíblica, que todos os domingos, e assim sucessivamente. Eu gostaria que todo o povo aderisse a essa área de ensino, porque a gente entende que aqueles que têm ensino, aqueles que aprendem, têm alicerce, têm fundamento, têm base, não são soprados pelo vento. Vento de doutrina não atrai, porque a palavra de Deus já convenceu. Não é verdade? Porque a palavra de Deus já convenceu. E nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, viver a palavra do Senhor. É a palavra de Deus, é tudo. É a palavra que nos constrói, que nos edifica. Tem tanto vento de doutrina, tantas mensagens aí, né, de alta ajuda, mas o nosso Deus nos ensinou a viver uma vida constante na sua presença. Nós queremos nesta noite, eu sei que nós temos pouco tempo, mas eu quero falar sobre algumas considerações para uma vida cristã abençoada e feliz. Algumas considerações. Baseado no livro de Provérbios, na verdade, até quarta-feira eu ia trazer outro assunto, sobre o tema Não Desista. Mas ontem, depois, mais tarde da noite, o Espírito Santo começou a me tocar no coração, e eu comecei a observar e anotar algumas coisas, né? É importante nós vivenciar a palavra do Senhor. Vamos começar lendo o Provérbio, capítulo 1. É algo importante isso aqui. Provérbio, capítulo 1, traz algumas considerações, né? Isso aqui nós vimos que a palavra de Deus, quando nós observamos ela, ela leva-nos a uma vida cristã mais autêntica. E quando nós observamos ela, a palavra, nós começamos a se prevenir do mal, se prevenir das investidas, começamos a se prevenir, porque a palavra de Deus é o escudo para a nossa vida. E nós precisamos vivenciar a palavra de Deus, né? Então vamos ler alguns versículos que diz aqui, capítulo 1, vamos botar no texto ali, Provérbio, capítulo 1, pode ser o versículo 2 em diante, que diz assim: para se conhecer a sabedoria e instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras do sábio e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quem sabe o teu texto diz o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes os ensinamentos de tua mãe, porque serão como diadema graciosa em sua cabeça e colares em teu pescoço. Profundidade, que profundidade, né, meus irmãos? Nós vamos observar aqui os conselhos, nós vamos conversar um pouco sobre os conselhos da palavra de Deus para nós, né? É importante nós vivenciarmos. Eu fico pensando muitas vezes que nós vivemos a vida toda dentro da igreja, lemos a palavra, lemos as instruções, aprendemos, viemos da escola dominical e de vez em quando erramos. Erramos porque não sabemos, não. Erramos porque nós não percebemos. Erramos porque vivemos ao léu. Erramos porque não temos temor. É por isso que erramos. Porque, na verdade, nós vivenciamos o dia todo.
Primeiro ponto que eu quero frisar aqui, sobre esse tema, eu observei aqui, evitar as más companhias. O conselho do Senhor para nós é evitar as más companhias. Pastor é meu amigo, pastor é meu colega, pastor é minha colega, pastor conhecemos desde pequeno, não anda comigo, não anda da luz, não vive uma vida cristocêntrica, não posso ter comunhão. Posso ter paz, mas não posso ter comunhão. Posso ter paz, seguir a paz com todo. Agora, a comunhão com aqueles que andam como eu ando, com aqueles. Eu só posso caminhar com aqueles que são mais crentes do que eu, com aqueles que são mais fiéis do que eu, com aqueles que oram junto comigo, com aqueles que não murmuram, mas que falam bem de mim e falam bem do meu irmão e do meu amigo. Então é importante nós vivenciar a palavra. Eu, às vezes, fico pensando, eu observei, Provérbio 1:8, bota lá. O homem deve observar os conselhos da palavra, certo? Eu e você, não precisa nem o pastor, você tem a palavra de Deus para ler em casa. E o homem e a mulher devem observar os conselhos da palavra. Não vai tomar conselho de quem não sabe te dar. Não vai tomar conselho de alguém que não é mais crente do que tu, de que não lê a palavra como você lê, e não ora como você ora. Não, vai tomar conselho de alguém que é mais crente do que você. Alguém que sabe mais do que você. Alguém que ora mais do que você. Alguém que tem exemplo para dar e vai tomar conselho. O homem também deve tomar conselho do seu pai e da sua mãe. Especialmente o cristão. Nós temos aqui jovens, adolescentes, que precisam tomar conselho do seu pai e de sua mãe. O pai é crente, a mãe é crente, toma conselho do pai. Todo pai fiel quer ver bem o seu filho. Toda mãe fiel quer ver bem o seu filho. E os adolescentes, a juventude deve tomar conselho do seu pai e de sua mãe. O pai não quer ver o filho mal, quer ver o filho bem. E o verdadeiro pai aconselha e corrige. Massa. Aconselha e corrigem. Mas, meus irmãos, vamos evitar as más companhias. Ah, pastor, eu vou dar uma volta. Não, eu não ando com quem não anda com Deus. Você não pode andar com quem não anda com Deus. Você não pode ter a comunhão com quem não anda com Deus. Você pode ter paz, mas não pode andar. Porque lá um dia você pode ceder. E se você não estiver bem com Deus, Ele, quem sabe, te leva para o mal. Então você precisa cuidar disso. Vamos ler? Onde está? Filho meu, ouve a instrução do teu pai. E não deixe o ensinamento da tua? Quantos filhos e filhas que deram errado porque não ouviram o pai? Que deram errado porque não ouviram a mãe? E quantas mães e quantos pais fizeram vista grossa? E hoje estão sofrendo, porque não corrigiram. E quando não corrige, a culpa está no pai. A culpa está na mãe. O filho deu um delinquente, o filho está fora, o filho está na droga, o filho está no mundo. A culpa está no pai e na mãe. Por quê? Se o pai e a mãe instruiu, se o pai e a mãe educou, e ele foi, o pai e a mãe estão livres. Mas se o pai e a mãe não educou, e o pai e a mãe não aconselhou, eles são culpados. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Eu até hoje, irmãos, eu ainda às vezes chamo a atenção dos meus netos, sento com eles. E é com os pais que é para eles. Os filhos eu corrigi, hoje é os pais que têm que corrigir. Nós somos avós, mas eu às vezes aconselho, ainda sento com eles. E fico às vezes 1 hora conversando com eles, orientando, porque faz-se necessária. Nós queremos ter alegria no futuro, vamos pagar o preço hoje. Ou não é verdade? Quer ter alegria no futuro em todas as áreas, pastor?
na vida financeira, na vida conjugal. Vamos pagar o preço hoje, vamos viver bem hoje, vamos renunciar hoje, vamos pagar o preço hoje, para mandar amargar. Para amanhã nós ser bem-sucedido. É assim que deve prosseguir. Então, a igreja precisa caminhar desta forma. Outro ponto, cuidado com pessoas que vivem na constante prática do pecado. Cuidado, até mesmo irmãos, amigos de trabalho, cuidado. Porque é contagiante, contamina. Essas pessoas que vivem na prática do pecado, contamina. São carnais, vivem uma vida impura. E pode colocar nos cristãos um despertamento. Falar besteira, temos que ter esse cuidado. Não tem como andar com pessoas que vivem na prática do pecado. E nós também não temos que sentar na nossa casa, no nosso sofá e ver filmes imundos, filmes de pecado, filmes de adultério. Isso é prática de pecado. Ah, pastor, não tenho nada lá em casa, vou ver um filmezinho. Está faltando domínio próprio no jovem, no adolescente, no pai, na mãe, porque nós precisamos saber discernir o que é certo, o que é errado, aquilo que não comunica com Deus, aquilo que é mentira, aquilo que traz perfeição, está contaminando o meu lar, está contaminando a minha casa. E é isso que precisa, conselho. Nós temos a palavra de Deus como advertência, como orientação para nós brindar, pastor. O Espírito Santo, estamos na igreja dioturnamente, e chega em casa, vai ver imundícia. Pastor, o que é isso? Deus está falando conosco. É verdade, jovens, homens, mulheres, casais, vão para casa, em vez de se ajoelhar, orar, em vez de ler um texto sagrado, ou ver alguma coisa positiva, que vem somar, vão ver imundícia. Filmes, tudo mentira. Tudo mentira. Ah, pastor, tudo mentira. E por que não dizer que tem dezenas e centenas de crentes que passa a noite, vão até tarde da noite vendo imundícias e não consegue orar meia hora. Não consegue abrir a Bíblia e estudar meia hora a palavra, mas consegue ver essas imundícias que está contaminado. Aí Jesus vem nessa hora. Aí Jesus vem nesta hora. Hã? Será que vai subir? Será que vai subir, jovem? Nessa hora que Jesus vem? É culto de doutrina, de ensino. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem tanta coisa boa para viver. Aleluia! Provérbio 1:10. Bota o 10 lá para mim. Filho meu, se os teus pecadores procuram te atrair com agrados, não? Manda. Se os filmes procuram te atrair com agrado, repudia. Se os pecadores querem te atrair com agrado, repudia. É preciso viver uma vida. Nós estamos aqui para ir para o céu. Paulo diz que todas as coisas me são. Todas as coisas me são. Todas as coisas me são. Mas ele termina dizendo, mas nem todas eu posso. Eu estava estudando, esboçando uma mensagem sobre decisões, baseada na vida de Esaú e Jacó,
E eu estava meditando quando Deus colocou a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Ó, de toda tu come. Mas dessa não. A árvore do bem e do mal não come, porque no dia que delas comerem, certamente morrerás. A liberdade, o livre-arbítrio, Deus deu. É todo. Eu decido se eu quero tomar um copo de cerveja. Eu decido se eu quero ver imundícia. Eu decido o que eu quero. Deus me deu liberdade. Mas a mim cumpre dominá-lo. Cumpre dominá-lo. Eu decido, eu não sou, o Senhor não colocou uma corda e não privou, porque senão não tinha a perfeição da criação, é a liberdade de escolha. A perfeição da criação é a liberdade da escolha. Eu vou para o céu se eu quero, eu vou para o céu se eu não quero. Eu sei que o céu é um lugar de bênção e eu quero ir para o céu. Custe o que custar, vamos pagar o preço para ir para o céu. Liberdade de escolha, meus amados. Não é tudo que agrada os meus olhos que é bem para mim, para a minha vida diária, para a minha vida conjugal, para a minha família, não. Eu preciso ter domínio próprio. Domínio próprio. O Senhor disse, ó, tu come, mas ele comeu. Infelizmente, o homem foi expulso. Porque quando ele comeu, olha para mim, o Senhor não deixou mais no jardim. Queres o céu? Quero, pastor. Quero o céu. Então anda comigo. Irá lá. Anda comigo, queres o céu? Quero. Então anda nos meus caminhos. Então rejeita o mal. Então siga as minhas pisadas. Siga o meu caminho. Eu lhe dou força. Eu lhe dou graça. Ele dá força. Nós não vencemos. Ah, pastor, eu sou fraco. Não. A presença de Deus está conosco. A nós cumpre dominá-lo. Deus disse para Caim, o pecado está diante de ti. Ei, glória. O pecado está diante de ti. A ti cumpre dominá-lo. E é isso que Deus faz conosco, irmão. Ele não vai evitar a presença do... Ele não vai evitar as oferendas malignas, não. Ele não vai evitar. Mas eu e você somos cristãos. Fomos chamados por Ele. O privilégio de ser chamado, de ser lavado. Então, cumpre a cada um de nós dominá-lo. Cumpre a cada um de nós. É pesado, pastor, é pesado. O pessoal quer ouvir coisa boa, né? Cuidado com pessoas que vivem na constância do pecado. Cuidado com o que vê. Cuidado com filmes. Cuidado com televisão. Cuidado com a internet. Está exposto aí. Vamos ler um texto sagrado. Vamos para Salmo capítulo 1. Salmo 1, versículo... Vamos ler 1 e 2, então. Palavra. Aleluia. Vamos ver o conselho do salmista. Aleluia. Amanda. Ô, glória. A palavra é gostosa, né, irmão? Ei, glória. Não precisa dizer mais nada, é só ler a palavra. Aleluia. Vamos ler junto? Primeiro versículo. Bem. Está fraco. Bem. Primeiro ponto, não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho de ímpio não serve para nós cristãos. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho diz, não, mas não vai fazer mal. Não, é só um pouquinho. Não, nem tudo é pecado. Não, nem tudo é pecado. Não, vamos lá, não vai fazer mal, não. Não, ninguém está vendo. Ei, glória. Não, ninguém está vendo. Ei, barra. Ei, lá, não, ninguém está vendo. Aleluia.
Jovem, ninguém está vendo. Aí você está se contaminando. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O Espírito Santo está vendo. Ei, aleluia! Aleluia! É barabagaça, ninguém está vendo. Oh, glória! Que bastura na maséria. Vamos lá, que não anda junto. Segundo, outro, não se detém. A roda do pecador é a sinagoga de Satanás. A roda de um filme impuro é a sinagoga de Satanás. A roda da internet impura é a sinagoga de Satanás. Não precisa mais nem andar na roda, basta estar dentro de casa, dentro de um quarto. Aleluia. É? Aleluia. É a sinagoga de Satanás. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, zombando de Deus, zombando de crente, falando besteira, dizendo besteira sobre a igreja, falando do pastor, falando do dirigente, falando daquele que falou mal, daquele que falou um pouco errado. É sinagoga de Satanás. É sinagoga de Satanás. E é bem-aventurado o varão, homem e mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Tem gente que diz assim, pastor, mas nós precisamos, vamos lá para pregar, vamos lá para evangelizar, vamos lá para anunciar, mas não vamos lá para andar como eles andam. Não estamos comungando com eles, nós estamos falando de Jesus para eles. É totalmente diferente. Como tem alguns aí que fazem, vai ter o carnaval aí, fazer um carnaval de cristão. Carnaval. Carnaval de cristão. Fazer aí agora muito jovem aí, porque vão pregar no carnaval. Carnaval cristão. Que carnaval cristão, irmão? Não podemos se misturar com ímpio, nem estar no meio de... pastor, isso não tem nada a ver com evangelização. É gente que perdeu a visão. Não tem nada a ver. Vamos fazer um carnaval do cristão. Vamos se vestir aí, junto com, meio parecido com eles, vamos lá junto com eles, cantar junto. É colocar coisas são aos porcos. É misturar. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Não, vamos lá? Nos caminhos dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, versículo 12 agora. Olha aí. Vamos ler junto? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha para mim, o prazer na lei do Senhor deve ser mais forte do que estar sentado na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. É o prazer na lei do Senhor. O meu prazer na lei do Senhor vai suplantar toda a roda de escarnecedores. Ei, vai, a sério. Adolescentes, vocês precisam sobressair na escola. Vocês precisam sobressair onde estão. Jovens, vocês precisam sobressair. Daniel sobressaiu. Sadraque, Mesaque sobressaiu. José sobressaiu. Quando eu tomo posição, Deus honra a minha fé. Quando eu tomo posição, Deus honra a minha fé. Quando eu tomo posição, Deus me honra. Aí a master, a oh glória, aleluia. Na sua lei medita de dia e de noite. Oh glória, oh glória aqui. Todo jovem, todo adolescente
Todo homem, toda mulher que tem esse prazer de meditar na lei do Senhor, supera todas as adversidades. Supera, pastor. Supera. Porque a lei do Senhor suplanta todas as adversidades. Ele não entra na roda dos escarnecedores. Aleluia. Provérbio capítulo 2, versículo 3 e 6, fala sobre buscar a sabedoria. Provérbio 2 e 2, filho. 2 e 3 ali. Pode ser 2 e 3. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançarás ou alçarás na tua voz. Oh, glória. Aleluia. Versículo 3. Vamos lá, até o 6. Vamos ler. Vamos lá? 1, 2, 3, todos juntos. Escute um pouquinho. Tanta coisa boa para buscar. Jovem, tanta coisa boa para buscar. Se buscares a sabedoria em Deus, o conhecimento na palavra, tu sobressairá na escola, na universidade, no trabalho, porque Deus vai honrar. Eu me lembro que eu estudei até a 8ª série, naquela época era muito difícil. E eu fui para Joinville, fui para o seminário bíblico, depois eu trabalhei numa empresa, eu fui fazer uns cursos. E quando eu voltei dos cursos, eu era o menor da turma ali. O menor, mas incapaz. Eles fizeram um curso de recursos humanos com uns 4 psicólogos junto comigo. E aí botaram todo mundo lá, uma porção de empregado, funcionário no meio. E eu também estava lá no meio fazendo. E eu fui indo. Eu fui ficando, foi eliminando, enfim, eu fiquei sozinho. Aí me chamaram lá, me deram um troféu, me aumentaram o salário. Mas por quê? Porque eu era sábio? Assim não. Porque eu busquei a sabedoria em Deus, pastor. Não é porque eu era sábio, que eu busquei a sabedoria. Aí quando chegou o último psicólogo, eu disse assim, não, mas ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta. Eles me fizeram um teste fantástico. Sabe o que eles fizeram comigo naquela época? Estou contando, nunca contei. Eles fizeram um teste fantástico, tinha mais ou menos uns 8 ou 10, me deram. O psicólogo disse, pede um dinheiro para eles. Eu pedi o dinheiro na hora. E foram me dando dinheiro. Me deram a opção de dinheiro ali. E aí eles disseram, agora junta esse dinheiro. Era teste, agora junta esse dinheiro. Eu juntei todo aquele dinheiro. E aí, como passou mais uma meia hora, fizeram outras. Aí depois eles pararam e disseram, agora tu vai devolver o dinheiro. Para cada um. E na hora ali eu peguei o dinheiro e eu comecei a devolver um para outro. Aí disseram, mas ele devolveu certo? Aí o próprio psicólogo disse, não devolveu. E eu devolvi tudo certinho, meus irmãos. Porque na hora que eu peguei o dinheiro, eu já pensei, fui tanto desse. E Deus sempre me deu uma cabeça ativa para isso, né? E aí, na hora assim, eu devolvi. E eles bateram o palmo, elogiaram. Mas não é porque eu tinha sabedoria, é porque eu buscava a sabedoria de Deus, irmãos. Não é porque eu era. Não. É porque Deus estava comigo e Deus foi honrado, porque eles sabiam que era o crente. E quando havia festa, pastores, eles diziam, não, vamos comprar refrigerante, vamos deixar os irmãos dar uma palavra. Oh, glória! Empresa, queridos, buscai a sabedoria. Deus nos dá graça, pastor, e conhecimento. Vamos continuar. Então entenderás o temor do Senhor, oh glória, e acharás conhecimento. Aonde? Em Deus. Entenderás o temor do Senhor. Vem sobre nós um temor, um respeito pelo Senhor, um respeito pela palavra, um respeito pela igreja, um respeito pelos maiores. Oh, glória! Entenderás o temor do Senhor. E aí diz, e acharás conhecimento em Deus.
coisas que não dá para resolver fora de Deus, coisa que a inteligência humana não capacita, mas Deus lhe dá capacidade para entenderá os conselhos do Senhor. Olha a palavra, como a palavra, vamos ler mais outros. Ali é o 5, 6 agora. Vamos ler todo, 1, 2, 3 já. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca a quem vem, e o conhecimento e o entendimento. Não o homem, não é o intelecto, é o Senhor que dá. É o Senhor que dá entendimento. Não é o homem, é o Senhor que dá. Não é a capacidade do pastor Lucier, do pastor Zilmar, é a capacidade de Deus. É o Senhor que dá. Aleluia. Maravilha. A sabedoria clama nas ruas. A sabedoria clama nas ruas. Sabia, cara? Clama nas ruas. Provérbio 1, vamos ler o 20 até o 25. Vamos lá. Provérbio. Eu já anotei um assunto aqui que eu acho que vai uns 2 meses só para falar sobre isso. Provérbio 1, 20 a 25. 1. Ali é 2. Vamos lá. Vamos ler junto? A sabedoria clama lá fora, pelas ruas, e levanta a sua voz. Aleluia. Que maravilha, irmãos. Clama lá fora. Quando nós vencemos o mal, vencemos o pecado, não cedemos o mal, é a sabedoria de Deus na nossa vida. É um jovem, um homem, uma mulher lá fora que sobressai, não se contamina, é a sabedoria de Deus na vida dele e na vida dela. Em qualquer lugar que estivermos, é a sabedoria de Deus na vida dele e dela. Vamos ver o 21. Nas esquinas movimentadas, elas brandam. Nas estradas das portas e nas cidades proferem suas palavras. Ei, amar. Esse homem é um homem de Deus. Essa moça é uma moça de Deus. Esse jovem é um jovem de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus. Nem precisa dizer, porque a sabedoria clama lá na rua. Clama lá na rua. Não precisa dizer nada. Que pessoa sensível, que graça, que bom conversar com esta pessoa. Que bom ouvi-lo. Séria. É isso que Deus quer, testemunho verídico, não aqui dentro da igreja, mas na universidade, no trabalho, no shopping, aonde estiver, a sabedoria, nas esquinas movimentadas. Aleluia. Nas estradas das portas, ou na entrada das portas, nas cidades profere as suas palavras. Que maravilha. Eu estava estudando em Santa Noite, e o Espírito Santo parece que dizia assim para mim, é isso aí, não precisa falar, mas eu falo. Vamos mais um? 22. Leiamos, vamos lá, meu irmão. Aleluia! Não precisa, isso é bobiça.
Palavra de Deus confronta, queridos. E não vamos rejeitar as verdadeiras palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Até quando, e vós, escarnecedores, desejareis os escárnios? Profundo. Vamos para o outro, versículo 24. Leiamos, 1, 2, 3. Aleluia. Queridos, é preciso parar para dar atenção àquilo que é de Deus. É preciso parar para aprender a ouvir a voz de Deus. Um simples versículo, eu me lembro há muitos anos atrás, eu ainda trabalhava na Rebesquine, e eu fazia muita mensagem assim, quando Deus me dava assim. E eu ia lá atrás, o pássaro cantava, e com a voz do pássaro, eu fazia uma mensagem. E eu ia lá, por quê? Porque eu ouvia o que Deus falava. E Deus fala conosco através do vento, através das árvores, através das águas, através da terra, através dos pássaros. Paulo diz que há, sem dúvida, muitos tipos de vozes. E todas têm um significado, não é verdade? Paulo diz, há muitos tipos de vozes, todas têm um significado. E as vozes falam. E nós precisamos parar para ouvir o que Deus tem a dizer. Um vento soprando contrário, um olhar de uma pessoa. É para Deus fala. Aleluia. Ora bagaça. Sinto a glória de Deus. Deus tem, aleluia. Versículo 25 agora, para ter. Leia todo, irmãos, vamos ler. Antes. Olha aí, olha aí. Vamos buscar a sabedoria. Diga comigo, a falta de sabedoria levará a muitas ruínas e a destruição. Levará muitas ruínas e a destruição, a falta de sabedoria. Nós temos Deus na vida, olhe para mim. E o Deus que temos na vida, Ele nos dá entendimento. Nos dá sabedoria para saber discernir as coisas. Nem tudo que brilha é ouro. E nós precisamos ter esse cuidado. Que às vezes pensa que é um prato cheio. E em vez de ser um prato cheio, é uma oferenda de Satanás, porque tem perigo ali. E nós precisamos ter essa sabedoria de Deus para saber discernir o que é puro e o que é impuro, o que vem do reino e o que não vem do reino, o que é de Deus. Vamos aproveitar. Quantos quiserem aproveitar e entrar em rascada? Porque não buscaram de Deus a sabedoria para saber discernir. Precisamos buscar em Deus a sabedoria, não é verdade? Provérbio 1, 29, vamos ler? E Provérbio 1, 29 até 32. Está dentro desse texto. Porquanto ei, glória. Odiar o conhecimento, diz o texto ali, e não preferir o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nem tudo, pastor, que brilha é ouro. Então vamos ter o temor, vamos pedir discernimento da parte de Deus. Porque o que o Senhor dá para nós é coisa boa. Satanás apresenta prato cheio.
Mas o Senhor apresenta a bênção, mas não isenta das batalhas, das lutas e da renúncia. E devemos ter esse cuidado. Eu vou comprar um carro tão bonito. Que preço? Preço tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada. Vamos comprar um terreno, tal. Tem alguma coisa. Se é muito barato, tem alguma coisa. Não tem documento. Já passou por 4, 5. Nem tudo que apresenta é um prato cheio. Aleluia. É verdade. Cuidado, queridos, cuidado. Cuidado. Vamos ler mais um versículo? Ali está o 29. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Olha aí. Vamos lá, 23. Então, portanto, amém. Olha o conselho do Senhor. Quem não recebe o conselho do Senhor, não está disposto a servir, o que vai acontecer? Comerão do fruto do seu caminho e fartarão dos seus próprios conselhos. Os seus próprios conselhos levará à ruína, levará à destruição. Vamos encerrar esse versículo no 31, depois no 32, porque já está chegando a hora. Aleluia. Queridos, precisa pregar? É só viver a palavra. Mas eu quero que você diga comigo, os que buscarem em Deus a sabedoria, certamente acharão. Os que buscarem em Deus a sabedoria, certamente acharão. Não podemos buscar a sabedoria, mas em Deus, nem tampouco na nossa própria sabedoria. A sabedoria para vivermos e sermos felizes, e sermos prósperos, precisamos buscar em Deus. É em Deus que precisamos buscar. Vamos ver, eu tenho mais um versículo para ler. 1 Reis 3 e 5. Eu vou parar. Depois eu vou continuar mais dias isso aqui. Isso aqui é bem grande. 1 Reis. Leamos ali então. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe Deus: pede o que queres, que eu te dê. Aleluia. Eu fico assim. Vou sentar um pouquinho. Eu sentei, irmãos. Aleluia. Ele pediu graça. Ele pediu sabedoria. Ele pediu força para saber entrar no meio do povo. Quem sabe se fosse qualquer um de nós, eu quero um carro, quero esse reino, quero muito ouro, eu quero prosperidade. Pede a graça de Deus na sua vida. Pede a sabedoria para tu saber entrar e sair. E assim tu será próspero. Aí Deus dá graça, dá sabedoria para tu saber negociar, para saber comprar, para saber vender, para saber administrar, porque aí Deus dá. Vamos ficar em pé? Eu quero fazer uma oração nesta noite. Para todos aqueles que querem vir aqui à frente e dizer: pastores, ore por mim, que eu quero pedir de Deus sabedoria para saber viver e caminhar, saber transitar. Desce aqui, eu quero orar por vocês. Todos aqueles que querem vir aqui à frente. Irmãos, vai muito longe isso aqui, viu? Vai muito longe. Ó. Vai muito longe essa. Aleluia. Oh, glória.
todos vocês que querem, jovens, adolescentes, que querem graça e sabedoria. Aleluia! Coloca lá na tela Tiago 3:17. Aleluia. Irmãos, olhe para mim. Nós precisamos de graça e sabedoria da parte de Deus. Ai, abai, a série, labagai. Niriuvaste camandará la série. Vocês que estão aqui perto, vamos ler Tiago 3:17. A igreja toda, eu quero ver uma voz forte agora. Vamos ver? 1, 2, 3. Mas pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Pastor Gesiel comparou junto aqui. Aleluia! Oh, maravilha! Oh, maravilha! Oh, maravilha! Xiralabagasundarabagá. Oh, glória! Nós vamos orar agora, irmãos. Companheiros, estende, irmãs, estende a mão. Você quer vir aqui na frente? Será que não sei, Deus quer dar sabedoria aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, aos nossos irmãos, aos lares do homem e da mulher, saber ter sabedoria para governar sua casa, para lidar com seus filhos, porque é muito difícil hoje lidar com filhos moços, com adolescentes. Deus dá-nos sabedoria, e nós precisamos disso. Levante a maste candará. Levante a mão comigo, querido Pai. Em nome de teu Filho amado Jesus, nós nos colocamos diante de ti nesta noite, Senhor. Aqui estão os seus filhos, que acabamos, Senhor, de receber da tua parte esses conselhos divinos. E nós precisamos vivenciar esses conselhos, seguir os teus conselhos, meu Pai. Caminhar contigo, Jesus. Ouvir a tua voz. Aqui estão os teus filhos. Dá a eles capacidade, sabedoria para poder ouvir a tua voz, seguir os princípios divinos, Senhor. Estenda as tuas mãos, ó Pai, para que cada um dos teus filhos tenham graça, tenham sabedoria, tenham entendimento, possam parar para ouvir o que tu tens a dizer, possam parar para ouvir o que tu queres fazer, possam parar para ouvir a direção tua, meu Pai. Nós o abençoamos, a vida de cada um dos teus filhos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, todos que têm chegado até aqui. Seja com eles, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.